Bom dia. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal entrando. Mais um dia de café com Cristo. Vamos aprender um pouquinho com Jesus nessa manhã. Bom dia, Má. Seja bem-vinda. Você me ouve bem, Má? Bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Vocês me ouvem bem? Bom dia. Tá respondendo é porque tá ouvindo. Tá respondendo é porque tá ouvindo, né? Bom dia, Má. Bom dia, mãe. Vamos lá, né? Mais um dia de café com Cristo. E hoje nós vamos ver o que Jesus vai nos ensinar nessa manhã de sexta-feira. Gente, sexta-feira, como passou rápido a semana, né? Não sei pra vocês qual é a percepção de vocês, mas eu sinto que a semana tem passado bem rápido. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com Jesus, que não é sobre o como ele vai fazer, mas é quem tá te prometendo, né? Não é sobre como vai acontecer as coisas na sua vida, mas quem te promete. É sobre isso que nós vamos aprender nessa manhã com Jesus. Porque muitas vezes a gente fica, meu Deus, mas como isso vai acontecer? Não. Com Jesus não se preocupa com o como, né? O como pertence a Ele. Você só tem que entender onde você está e aonde você quer chegar. E aí, bom dia, Daniel, eu não sei te falar por que a escola fechou, porque eu saí de lá e a escola ainda estava aberta. E agora eu não sei te explicar por o motivo, mas eu espero que você tenha feito bom uso aí do seu curso, que você tenha gostado, né? E que esteja trabalhando na profissão, porque você vai se dar bem, com certeza, né? Com certeza você vai se dar bem. Depois me chama no particular, que eu pego o seu contato. Porque de repente, eu não sei se você está trabalhando na área ou não, mas de repente a gente pode conseguir alguma coisa para você, tá bom? Então, hoje nós não precisamos nos importar mais com como, nós só precisamos entender onde nós estamos e para onde nós vamos. Esse tempo entre onde estou para onde eu vou, né, para onde eu vou chegar, o destino final, sempre tem um prazo de tempo, tem um processo no meio disso. E muitas vezes a gente fica preocupado, a gente não sonha, a gente não projeta com o futuro, a gente não faz o destino final, a gente não fala, não determina onde a gente quer chegar. E aí, por não determinar onde eu quero chegar, fica muito confuso o meio, né? O meio, eu sempre falo que o meio é complicado. Por quê? Porque às vezes você fala assim, eu quero fazer tal viagem, mas aí começa os como. Mas como eu vou ter dinheiro, como eu vou fazer essa viagem, como eu vou fazer no meu trabalho? Então não é sobre isso. O como não te pertence, o como pertence a Deus. Então vamos ler essa passagem aqui, Lucas 5. Lucas 5, no título da minha mensagem aqui em Lucas, chama-se Os Primeiros Discípulos. Então nessa passagem que nós vamos ler, é quando Jesus começa a levantar, escolher os seus escolhidos. Na verdade já estava tudo escolhido, né? Mas Jesus é tão maravilhoso, ele é tão lindo que ele gosta de nos surpreender. Ei, você é um escolhido também. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então essa passagem, eu vou ler só até o versículo 6. Essa passagem vem falar pra gente da primeira pesca maravilhosa que Jesus faz na vida de Pedro, né? E aqui foi quando logo que Pedro conhece Jesus, a primeira vez que ele se apresenta para Jesus. E o interessante dessa passagem é que quando Jesus se apresenta para Pedro, Jesus não sai fazendo milagre. Jesus primeiro espera que Pedro doe algo para ele. Então Jesus vem e pede o barco, né? Você pode me emprestar seu barco e afastar ele um pouco da praia para que eu possa pregar, para que eu possa falar e que a multidão possa ouvir? Então, antes que fizesse a pesca maravilhosa, Pedro teve que doar o seu barco. A sua vida dependia daquele barco.
Então vamos pegar essa analogia desse barco. Antes de Deus fazer os milagres que você tanto espera, Ele espera uma atitude tua, uma atitude de doação. Doar-se, a sua vida, o seu barco. O que era o barco? Era o controle da vida de Pedro, né? Era o controle, era tudo que ele tinha naquela época. E ele não abriu mão, ele simplesmente, Jesus vem e pede para ele, olha, você pode colocar o seu barco mais distante? E aí Pedro não questiona, né? Mas por que eu vou ter que pôr meu barco mais distante? Ele simplesmente fala, tá bom, ele empurra. Então aqui nessa primeira passagem eu quero que você entenda que tem coisas na sua vida que você vai precisar de movimento. Você vai precisar se lançar, como Pedro fez aqui. Muitas vezes a gente fica esperando o milagre acontecer, mas para o milagre acontecer, você tem que entender que você precisa tomar o primeiro passo, você doar algo para Deus. E no caso aqui no Pedro foi o barco, mas qual é o barco? Qual é, aqui pegando essa analogia do barco, na verdade o que você tem que doar para Deus é a sua vida. É abrir mão do controle e doar para Deus. Falar, Senhor, eis-me aqui, a minha vida, eu coloco nas tuas mãos. E Pedro não questiona o que ele vai fazer com o barco, não. Simplesmente ele empresta ali o barco para Jesus poder pregar naquela praia. E olha, e antes ainda que houvesse o milagre da pesca maravilhosa que houve aqui, ele ainda teve que ouvir Jesus pregando. Olha que interessante. Então, além dele dar o barco emprestado para Jesus poder pregar para a multidão, Pedro ainda teve que ouvir a pregação. Então, olha, Deus quer o controle, Deus quer a sua vida nas mãos dele. Ele pede para você lançar a sua vida. Ei, eu tô pedindo a tua vida emprestada. Eu tô te pedindo o teu barco emprestado. Eu tô pedindo tudo que você tem emprestado. E aí, além disso, ele convida Pedro ali, né, com essa atitude. Pedro vai fazer o quê? Pedro ficou lá de braços cruzados, esperando o quê? Esperando o barco. Mas, na verdade, ele teve que ouvir a palavra de Deus. Então, não basta só você se lançar, não basta você entregar o controle, o barco da tua vida hoje nas mãos do Senhor. Você precisa ouvir o que Jesus tem te ensinado. Muitas vezes a gente quer só fazer um pouquinho para Jesus. A gente quer fazer ainda do nosso jeito. Ah, tá bom, eu vou dar o barco, mas eu vou dar uma volta, depois eu volto para pegar. Ah, tá bom, eu vou entregar aqui a minha vida, tá? Mas a hora que eu ver que não tá funcionando do seu jeito, eu tomo posse e faço do meu. Aqui não. Aqui houve 3 passos para acontecer o milagre. Primeiro, a entrega. 4 passos, se você for ver. Por quê? Porque Pedro para ali onde Jesus já vinha vindo com a multidão, né? Pedro para com o barco ali onde a multidão vinha. Então, primeira coisa que acontece, Jesus encontra Pedro. Enquanto Jesus não tinha encontrar, e como que faz para Jesus nos encontrar? A gente tem que estar no caminho dele. A única maneira de Jesus nos encontrar, nós temos que estar no caminho dele. Ele não sai do caminho dele, ele sempre está no propósito. E eu e você precisamos entrar nesse caminho. E quando nós entramos, nós ficamos cara a cara, frente a frente com Jesus. E aí ele pede para nós o nosso barco, o controle, nossa vida, né? E nós lançamos a nossa vida nas mãos dele. Só que além de lançarmos as nossas vidas na mão dele, nós vamos precisar parar por um tempo e ouvir o que ele tem nos ensinar. Ouvir, aqui eles falam mestre, né? Chama Jesus de mestre. Quem é mestre? Mestre é quem ensina, mestre é alguém dotado de sabedoria. Então, naquele momento não era só emprestar o barco, mas também era ouvir a palavra. Então, Deus também não quer só a sua vida, Deus também quer que você ouça a palavra, ouça o que Jesus está pregando, ouça o que Jesus está te ensinando. Então, não era só um milagre, era necessário uma entrega e era necessário ouvir da palavra. Porque a Bíblia fala que nós perecemos porque nós não temos conhecimento. A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento das Escrituras.
o conhecimento da palavra de Deus. Então que nessa manhã você venha se despertar. Eu sei que você deve estar doando a sua vida para Deus, porque senão você não estava nessa live. Então, além de doar a sua vida para Deus, você precisa também entender que você tem que ouvir essa palavra. Ouvir o que Jesus está te ensinando nessa manhã. Abrir o teu coração para que essa palavra entre e você consiga aplicar na tua sexta-feira, né? Depois de tudo isso ter acontecido, de Jesus ter pregado ali para a multidão, ó, e acabando de falar, disse Simão, faze-te uma... Ele disse, né? Então Jesus acaba de pregar e pede para Simão Pedro voltar ao mar e lançar as redes. Agora imagina se Pedro falasse, mas espera aí, o senhor não é carpinteiro? O senhor não entende nada de mar. O senhor não entende nada de peixe. Eu sou um pescador. Gente, Pedro pescava profissionalmente. Ele não era não é aquela pescaria que eu e você vai uma vez por ano lá, pesca, fica lá se divertindo. Não. Pedro tinha isso como seu sustento da sua família. Ele era um profissional. Ele não era qualquer um. Ele sabia, ele tinha muita experiência. Muita experiência. E o hábito aqui dos pescadores profissionais dessa época era pescar à noite. E por que à noite? Porque à noite era mais fácil para que o peixe não visse as redes, né? Então, à noite, os peixes tinham dificuldade de ver a rede. E assim facilitava a pesca. E aí vem Jesus e fala para ele, ó, faz o seguinte, volta ao mar. Volta ao mar e lança a rede. Já pensou se Pedro fosse falar para Jesus, tá, mas o senhor não entende nada. Imagina, eu sou muito profissional. E quantas vezes a gente tem essa atitude diante de Deus? A gente fala assim, mas eu sei o que eu tô fazendo. Jesus tá mandando você fazer uma coisa e você tá falando assim, não, mas eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, Jesus que tá errado, eu sei o que eu tô fazendo. Quantas vezes a gente tem essa arrogância, essa prepotência de Jesus estar nos dando uma instrução e a gente insistir em fazer do nosso jeito. Quando eu e você insiste, Jesus está te dando uma orientação. Ele te dá uma orientação. Você não é obrigado a seguir ou não. Você ouve a orientação, como Pedro fez aqui. O Pedro ouviu toda a palavra, né? E sob essa palavra, Jesus fala para ele voltar para o barco. Mas já pensou se a arrogância toma conta dele e fala, mas espera aí, você não entende nada de mar. Você não entende nada de peça, você entende de cadeira, de mesa, de consertar, de construir essas coisas. Mas de mar você não entende nada, você quer ainda que eu volte, você quer saber mais do que eu, você ainda quer que eu volte para o mar durante o dia, onde de noite eu joguei as redes de noite e não consegui pescar nada. Durante o dia que os peixes podem ver a rede, você quer que eu volte lá? Já pensou se Pedro fizesse todos esses questionamentos? Mas a Bíblia não fala, mas eu acredito que na mente dele, ele deve ter pensado, mas quem é esse que tá mandando eu voltar durante o dia, sendo que eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Só que ele não questiona Jesus, mas lá no meu íntimo, a gente acha, no meu íntimo faz eu acreditar que Pedro deve ter pensado, ele não verbalizou, mas ele deve ter pensado, mas peraí, eu acabei de voltar, não peguei nada, ele quer que eu volte pro mesmo lugar onde eu estava pescando e não peguei nada, ele quer que eu volte. Tem situações que Jesus vai mandar você voltar naquele lugar onde você foi infeliz, naquele lugar que deu tudo errado, naquele lugar que todo mundo fala, isso daí não vai dar certo. É lá que Jesus quer que você lance a rede, sabe por quê? Porque Jesus trabalha com o improvável. Para acontecer um milagre, para eu e você entender que é um milagre, a gente tem que entender que não tem o jeito do ser humano. Talvez se ele manda Pedro ir para um outro lugar, um novo lugar, talvez em algum momento o ser humano venha colocar em xeque. Ah, mas foi porque eu joguei a rede em outro lugar e deu certo. Ah, mas foi porque nesse lugar eu não havia pescado ainda, então deu certo. Olha como Jesus trabalha. Jesus manda ele voltar no mesmo lugar onde deu tudo errado. Onde ele ficou a noite... Gente, olha como Jesus trabalha. Eu fico abismada com o jeito que Jesus trabalha. Eu fico encantada com essa maneira de Jesus fazer as coisas. Porque ele fala simplesmente para Pedro, volta para o mar, lá onde você estava.
Aí acho que Pedro não fala a Bíblia, mas eu acho que Pedro deve ter ficado pensando, mas esse homem é doido, gente. O que eu vou fazer lá? Passei a noite inteira, porque eles passavam a noite inteira, né? Passei a noite inteira, esse homem tá mandando eu voltar pro mesmo lugar onde tudo deu errado, onde ninguém acredita mais. Então é nesse lugar que muitas vezes Jesus vai falar para você voltar. Onde todo mundo profetizou que não vai dar certo, onde todo mundo fala que vai dar errado, onde nem você acredita mais, porque Pedro, verdadeiramente, vamos se colocar no lugar de Pedro. Imagina, você passa a noite inteira pescando e aí vem um homem que você nunca viu na sua vida e fala assim pra você, ó, lança sua rede lá. Aí você pensa, tá bom, eu posso até lançar, porque acho que ele pensou, meu, eu sei o que eu tô fazendo, eu passei a noite inteira lá, mas tudo bem, sob a tua palavra eu vou, porque é isso que ele fala. Olha, tudo bem, sob a tua palavra. Olha o que ele respondeu quando Jesus fala, vai lá, lança sua rede de novo no mesmo lugar. Olha o que Pedro responde, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha lá, ó, ele já justificando, ele fala, mas tá, você quer que eu volte no lugar que eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. Então, quantas vezes, eu até anotei aqui, ó, esquece o como e foca em quem promete. Né? Esquece o como. Imagina se Pedro fosse pensar, tá, mas eu fiquei lá a noite inteira, eu não pesquei nada. Mas ele não, ele vê tudo isso, quer dizer, a razão dele faz ele olhar. Quantas vezes a nossa razão faz a gente olhar para certas coisas e falar, meu, mas aqui não vai dar certo isso aqui. Não é possível que eu tenho que fazer desse jeito se eu já fiz trocentas vezes dessa maneira e não deu certo, porque dessa vez daria certo. Porque Jesus entrou com você, por isso que vai dar certo. Você pode ter feito 1000 vezes do seu jeito, no mesmo lugar, vai dar as 1000 vezes errada. Mas quando você vai sobre a palavra que Jesus te deu, sobre a ordem de Jesus, sobre vai lá e lança a tua rede. Tá, mas eu já lancei, não deu certo. Mas ele fala, vai lá, ele não muda. Jesus poderia ter falado, tá, mas você não pescou nada, então vamos tentar em outro lugar. Não, você vai voltar no lugar que deu tudo errado. Eu quero que, para você entender que eu sou na sua vida, para você entender que eu sou Deus, para você entender que eu faço milagre, tem que ser num lugar infrutífero, tem que ser num lugar que deu tudo errado. Porque senão você vai ter uma justificativa humana. Ah, porque eu tive sorte. Ah, porque o lugar era diferente. Ah, porque essa rede era melhor. Ah, porque naquele lugar eu nunca tinha pescado antes. Entende? Por que Deus quer muitas vezes o improvável? Jesus trabalha com o improvável, porque é justamente para não ter a minha nem a tua justificativa. Ah, mas aconteceu por causa disso. Aconteceu porque eu tive sorte, aconteceu porque o cliente fez isso. Nada é por acaso, nada foi sorte. Não conte com a sorte, é Deus trabalhando na sua vida da maneira dele. E aí, respondendo Simão Pedro, ele fala, mestre, né? Quer dizer, ele já coloca um grau ali de Jesus como alguém que sabe muita coisa, pela pregação que ele ouviu. Pela pregação que ele ouviu, porque se ele não ouve Jesus pregando, ele vai falar, tá, mas que sabedoria que você tem para me fazer voltar no mesmo lugar que eu estava a noite inteira? Mas ele ouviu, ele entendeu que Jesus era um mestre, ele entendeu que ele era um mestre e que ele falava diferente de outras pessoas. Então ele responde, mestre, nada apanhamos, mas sob tua palavra eu vou lançar a rede. Então foca na promessa. Se Deus prometeu que você está nesse lugar, que você já não pesca mais nada, que desse lugar não sai mais nada, Muriel, eu já tentei de tudo. Eu pesquei a noite inteira nesse lugar, eu já fiz de tudo para acontecer isso e não vai para frente, não dá certo. Eu já tô quase pegando tudo e indo embora. Ei, é momento de você, stop, pare aí, para tudo, para geral e presta atenção em quem tá te prometendo para você voltar novamente. Quem tá te prometendo para você ir lá e plantar naquela terra infrutífera, naquela terra que você já plantou e não deu resultado. É Jesus que tá mandando você voltar pro mesmo lugar, no mesmo lugar que você foi infeliz, no mesmo lugar que deu tudo errado, no mesmo lugar que nem você acredita que possa acontecer um milagre. E aí, fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes que rompiam as redes. E assim,
A partir do momento que eu entrego a minha vida, a partir do momento que eu começo a ouvir a palavra do mestre, ouvir o que o mestre prega, ouvir o que Deus me ensina, sobre a palavra dele, sobre a promessa dele, eu lanço a minha rede. E só nesse momento acontece um milagre. Então você tem que entender que nós precisamos passar por todos esses passos aqui para ouvir, para acontecer na minha e na tua vida o milagre. A primeira coisa é se lançar nos pés de Jesus, é entregar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, falar: Jesus, toma meu barco, pega meu barco, eu não sei o que o Senhor vai fazer com o meu barco, se o Senhor vai usar, se o Senhor não vai usar, mas eu vou lançar. E a partir do momento que você se lança nos pés de Jesus, que você faz essa entrega, você vem para o segundo passo, que é ouvir a direção, ouvir a instrução. É o que você está fazendo aqui nessa manhã, ouvindo a direção que o Espírito Santo está pedindo para você. Depois, você vai lançar a sua rede, você vai pegar essa instrução que você recebe de Jesus e vai aplicar na sua vida. Exatamente como ele tem te mandado, não pode ser do meu e do seu jeito, mas exatamente do jeito dele. E aí, quando eu abro mão do meu livre-arbítrio, quando eu aplico o jeito dele, daquela instrução que eu recebo no meu dia a dia, acontece exatamente isso. Eu vou colher os milagres da minha vida. E eu vou colher de uma maneira que eu nunca colhi antes. Eu vou receber da parte de Deus de uma maneira que eu nunca havia vivido antes. Sabe tudo isso que você sonha? Deus sonha infinitamente mais. A Bíblia fala que a gente não conhece os sonhos e os planos de Deus para nós. A Bíblia fala que a gente não conhece, eu e você não conhece os planos de Deus para nós. E a Bíblia também fala que Ele é infinitamente maior, os planos de Deus para mim e para a tua vida. Então, se isso que você está projetando é algo grande, você pode ter certeza que o que Deus está projetando, o que Ele já projetou na minha e na tua vida, é infinitamente maior. Então, que você venha despertar essa manhã para esses passos aqui, ó. Entrega, renúncia, ouvir a palavra de Deus e fazer a instrução exatamente como Ele nos deu. São esses 3 passos. Se você estiver fazendo esses 3 passos, o teu milagre é só uma questão de tempo. O teu milagre é só uma questão de tempo, mas todos esses passos não dependiam de Jesus. Todos esses passos dependeu de Pedro. Porque Pedro que teve que doar o barco. Foi Pedro que teve que ouvir. Tudo isso são ações, ó. Doar é uma atitude, ouvir, outra atitude, obedecer à palavra de Deus, de Jesus ali em lançar a rede, foi outra atitude, para só depois, Jesus não vai lá ajudar ele a catar a rede, não. Ele precisa chamar outro barco que está lá, chamar outros pescadores para ajudar. O teu milagre vai ser tão grande que Jesus não vai te ajudar a você pegar ali, recolher o milagre, né? Recolher a pesca maravilhosa. Jesus não vai te ajudar nesse sentido. Quem vai fazer tudo é você. Então aqui são 4 ações. Não são 4 conselhos, são 4 ações que eu e você, a partir de hoje, você está recebendo essa instrução. Nessa sexta-feira você tem que se lançar, renunciar, fazer uma entrega verdadeira para Jesus. Depois, ouvir o que ele tem te ensinado, ouvir a palavra dele, o ouvir é você. Porque muitas vezes você está em certos lugares que você só está presente, mas teu ouvido está em outro lugar. Ó, tua cabeça, tua mente está em outro lugar. Depois você tem que pegar essa instrução e não ficar perguntando como. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Se ele te prometeu, foca em quem te prometeu. Não fica questionando como as coisas vão acontecer. O como pertence a Deus. E o 4º passo, você vai colher do seu milagre. É você quem vai colher. E você, com o seu milagre aqui, você não vai abençoar. Olha que incrível. Não foi só Pedro. Ei, as bênçãos que Deus tem na tua vida não são só para você. Porque não foi só Pedro que foi abençoado aqui, não. Foi os pescadores todos.
Foi os pescadores todos. No entanto, se você depois meditar nessa passagem, Jesus faz tudo isso. Imagina você ganhar na Mega Sena. Aqui foi como se fosse na Mega Sena. Ele teria o sustento para o resto da vida dele como pescador. E aí Jesus vem, ó, isso daqui é só uma amostrinha, tá? Agora eu não quero mais que você seja pescador de peixe. Eu quero que você seja pescadores de homens. E Pedro convida ele, porque o título dessa mensagem é Os Primeiros Discípulos. E Jesus convida Pedro para seguir. Ele fala, e Pedro larga tudo. Imagina você ganhar na Mega Sena hoje. Jesus faz com que você ganhe na Mega Sena. E aí ele fala assim, ó, só que isso é só uma amostrinha, tá? Se você vier comigo, eu quero que você venha andar comigo, porque o que você vai fazer vai ser infinitamente mais do que isso. E Pedro não questiona. Pedro fala, tá bom, eu quero. Ele abandona todo o milagre dele, ele deixa todos os peixes ali para a família, tudo, e sai. Ele fica pensando, eu acho que a Bíblia não fala, mas Pedro deve falar, gente, se esse homem, com uma palavra que ele mandou eu lançar a rede, ele só falou isso, Jesus só fala isso, ó, lança a rede. Jesus não fica quais, mimimi. Jesus fala assim, ó, vai, faz. E aí você fica, mas será? Mas como? Mas não sei o quê. Mas não sei o que lá. Meu, só vai, faz. Só vai e faz. E aí imagina Pedro pensando, gente, se esse homem foi capaz de fazer isso com uma palavra, né, com um conselho, com um direcionamento, eu quero viver do lado desse homem. Imagina o que eu não vou ver vivendo do lado desse homem, gente. Agora você imagina, se Jesus consegue fazer isso, imagina o que ele não vai fazer na sua vida. E aí você não quer mais sair de perto desse homem que é chamado Jesus. Você fala, nossa, se ele foi capaz de fazer isso na minha vida, eu quero mais, eu quero viver mais com ele. E é assim a sensação que a gente tem quando a gente tem uma experiência com Jesus. Por isso que eu falo, busque ter essa experiência extraordinária, porque se imagina aqui, ó, Pedro tendo vivido tudo isso, se alguém chegasse nele e falasse, não, isso daí é coisa da sua cabeça. Imagina, Jesus não existe, o Filho de Deus não, você está equivocado, Deus não existe não, Deus não faz essas coisas. Imagina, ele não quer nem saber se Deus faz ou não, ele viu o que Deus fez. Ele viu o que Deus fez, e contra o que ele viu não tem argumento, pode vir um papa, o bispo, quem quiser falar. O homem mais poderoso desse mundo fala, não, Jesus não fez isso não, mas você viveu o milagre. Quem vive o milagre quer andar com o mestre pro resto da vida. Você entende por que você precisa de uma experiência extraordinária com Deus? Não é conhecer Deus, é o que eu sempre falo. Você sabe que a Disney existe, mas você foi até lá? Só saber que a Disney existe, você não consegue viver o que a Disney tem para oferecer. Para você viver a experiência de estar na Disney, você tem que pegar, você tem que comprar sua passaginha, você tem que sair daqui, você tem que ir para lá, você tem que ficar uns dias lá. Aí você vai saber o que é estar na Disney. Porque por enquanto você só sabe o que é estar na Disney na visão dos outros que já foram, nos filmes de TV. Não é no que você sentiu, mas é no que você vê. E Deus é exatamente essa analogia que eu vou dar sempre para que você possa entender. Para de só ver o que Deus faz na vida dos outros. Para de bater palmas só para o milagre dos outros. E começa você viver experiências extraordinárias com Deus. E aí você vai entender o Deus que você crê. Porque só crer é só saber que a Disney existe. Agora, eu ir até a Disney, eu viver as coisas que a Disney tem para me oferecer, é eu saber exatamente aqui, ó, na minha pele, o que eu vivi com Deus. É sobre isso. Esse é o convite para essa manhã. Eu quero orar por você e com você nessa manhã abençoada de sexta-feira. Que palavra maravilhosa, né? Nossa, essa palavra me encheu de energia, gente. Eu tô bem energizada hoje para começar e arrebentar a minha sexta-feira, porque só depende de mim fazer da minha sexta-feira extraordinária. Os resultados da minha sexta-feira só dependem de mim, porque Jesus fala, lança a rede. Eu vou lá e vou lançar. Ai, Senhor, mas deu tudo errado ontem. Tá bom, deu tudo errado ontem, mas hoje Jesus está falando para eu lançar a rede. Jesus, eu passei a noite inteira chorando, passei a noite inteira desesperada. Tá, mas Jesus falou hoje que hoje é um novo dia, que hoje você pode lançar a rede. Nesse mesmo lugar aí que deu tudo errado, vai lá e faz de novo. Jesus está falando para você, vai lá e faz de novo. Você fez ontem, deu tudo errado, hoje você faz que vai dar tudo certo. Porque é sob a minha palavra, mas não é sob sua palavra. Não é mais do seu jeito, mas é do meu jeito. E o jeito de Deus, ele conflita a gente.
Ele confronta a gente. Ele é o improvável. Então vá viver o improvável de Deus para tua sexta-feira hoje, só depende de você. Eu quero orar por você para que você venha se encorajar e não se preocupar mais com o como, mas quem está te prometendo, vai lá e lança a rede. Vai lá e lança a rede. Ah, mas eu já fiz, mas vai, faz de novo, mas faz com Jesus agora. Fala, Jesus, eu vou fazer, mas agora eu vou sob tua palavra, como Deus falou. Como Pedro fala, perdão. Como Pedro fala para Jesus, tudo bem, Jesus. Eu fui lá, eu pesquei a noite inteira, eu nada apanhei, mas sob tua palavra eu vou. Então hoje, nessa manhã de sexta-feira, nesse dia inteiro de sexta-feira, sobre tudo aquilo que deu errado, você vai profetizar, você vai falar, Senhor, eu vou fazer de novo. Eu vou tentar de novo, eu vou fazer mais uma vez, mas eu não vou fazer mais do meu jeito, não. Eu vou fazer do teu jeito, porque agora eu vou sob tua palavra, sob tua ordem. O como, deixa com ele. Ele é especialista no como fazer os milagres. Não se preocupa, não. Você tá falando com o mestre, gente. Você tá falando com o mestre. Pelo amor de Deus, entenda. O mestre, ele é mestre, ele sabe o que ele tá mandando você fazer. Mas ele é carpinteiro, ele não entende nada de pescaria, mas ele é o filho de Deus, não importa o que ele entende ou não, importa que ele mandou você ir, vá. Vá. Arregaça a manga hoje, ó, vá. Mas deu tudo errado, Muriel, não importa, Jesus está falando para você ir lá e lançar novamente a rede. Mas dessa vez é sobre a palavra dele, não é sobre sua vontade, porque por você nem ia mais. Por Pedro pegava as redes, já estavam lavando as redes quando Jesus chega na praia. Já estava guardando tudo a traia de pesca lá e falava, vamos embora para casa mais uma vez de mão vazia. E Jesus sempre vai chegar na hora que você tá com as mãos vazias. Para falar assim, ó, volta tudo, não vai embora não. Não vai fazer do seu jeito não, você não vai para casa achando derrotado não. Você vai voltar e vai lançar a rede e vai voltar para casa com boas novas. Porque é boas novas que Jesus quer te dar nessa sexta-feira. Então vamos orar? Eu quero orar com você e por você. Senhor Jesus e Pai, primeiro nós te agradecemos, Pai, que palavra de ânimo, que palavra maravilhosa, que palavra de certeza, de confiança e de coragem. Pai, que essas pessoas que oram aqui comigo, Senhor, primeiro nós precisamos render graças a Ti, Pai. Como é bom estar na Tua presença, como é bom ouvir a Tua direção. Pai, os Teus filhos, eles se colocaram aqui, eles largaram um descanso, eles largaram a vida deles para ouvir a Tua voz agora, Pai. Encoraja eles a lançar a rede onde deu tudo errado, a fazer novamente aquilo que tá tudo dando errado, Pai. Ele já nem crê mais que pode sair algo bom desse lugar, dessa situação, Pai. Mas eles entenderam que sob Tua ordem, sob Tua palavra, eles vão viver o milagre. Porque a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra, ela faz milagres na vida daqueles que ouvem e praticam. Pai, que nessa sexta-feira abençoada, nessa oportunidade de vida que o Senhor nos ofereceu, nós venhamos fazer a Tua vontade. Nós não vamos mais nos questionar o como as coisas vão acontecer, se nós temos recursos para fazer, nós simplesmente vamos nos lançar sob Tua palavra como essa passagem. Vamos lançar as redes, Pai, no lugar onde já deu tudo errado, mas agora a gente crê que vai ser diferente porque o Senhor está dando direção. É sob Tua palavra que nós vamos viver essa sexta-feira. É sobre essa ordem de ir e lançar. Nós vamos lançar, Senhor. Nós vamos plantar, ainda que a terra não tinha dado nada antes, mas agora, sob Tua palavra, nós vamos lançar sementes nessa terra. E elas com certeza vão frutificar, vão multiplicar, porque não se trata de nós nem da nossa vontade, simplesmente da Tua vontade para as nossas vidas. Assim eu agradeço a nossa rica oportunidade hoje, Pai, de estarmos aqui. E você, quem crê no nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém? Amém, gente. Ai, que delícia, né? Que gostoso ouvir a palavra de Jesus e saber que Ele sempre está aqui falando nos nossos corações, nos direcionando. Então, ó, sexta-feira, hein? Ai, mas é sexta-feira, já fiz tudo a semana inteira. Beleza, mas é sexta. Talvez o que você não fez a semana inteira e passar a fazer hoje vai dar certo. Muriel, eu tentei a semana inteira, deu errado. Tá, mas hoje você recebeu uma ordem, uma instrução do alto, do Espírito Santo. Não sou eu falando com você, é o Pai que fala com nós. Porque fala comigo, fala com você. Eu só sou um instrumento, entendeu?
Eu só sou instrumento. Agora você e eu recebemos essa instrução. Vamos aplicar nessa sexta-feira, tá bom? Tenha uma sexta-feira abençoada. Façam da sua sexta-feira uma extraordinária sexta-feira. Depende de você. Você entendeu essa palavra. Agora aplica ela na tua vida. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo nessa manhã. E amanhã eu te espero no nosso Café com Cristo. Um beijo grande, gente. Ótima sexta-feira.